nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potager vamos se... Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui que sabe viver. Nossa voz no ar pra nunca apagar. Fala Tchê é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui que sabe viver. Nossa voz no... E aí pessoal, já sabe como participar da promoção Cooperar é Ganhar? Para concorrer é simples. Quanto mais você investe, mais números da sorte você ganha. São mais de 10 milhões em prêmios. Na Cressol, Cooperar é Ganhar. Chegou o carro conectado da Volkswagen. Uma inovação que conecta o seu celular ao seu Volkswagen. Com o carro conectado, você pode controlar várias funções do seu carro de onde estiver, garantindo mais segurança, conforto e tecnologia no seu dia. É possível abrir e fechar as portas, criar alertas, verificar a saúde do seu carro, além de benefícios exclusivos para clientes Volkswagen. Se o seu carro suporta o carro conectado, tudo o que você precisa fazer é baixar o app Meu VW na loja de aplicativos do seu celular, fazer o registro do seu VW ID no aplicativo, cadastrar e conectar o dispositivo ao carro seguindo passo a passo. Aí é só começar a usar o seu Volkswagen pelo celular. Pronto para se conectar com o seu VW?
Hoje a Hajduk completa 14 anos e temos muito a celebrar. O que começou de forma modesta em 2011 com a venda de extintores, transformou-se em uma potência em constante crescimento. Ao longo dessa trajetória, investimos em qualidade, tecnologia e aperfeiçoamento. Hoje comandamos mais de 6 mil metros quadrados de Parque Fabril, distribuídos entre nossa matriz em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e nossas filiais em Sinop e Santa Carmen do Mato Grosso. Nosso crescimento se reflete nos resultados. Já atendemos mais de 3.900 clientes em 11 estados brasileiros, incluindo algumas das maiores indústrias do país. Estamos presentes em grandes operações. São mais de 2.000 alvarás entregues e 650 obras executadas, além de 260 cidades atendidas. Em mais de uma década, nos tornamos referência nacional em engenharia de prevenção e combate a incêndios, oferecendo soluções inovadoras para proteger vidas e patrimônios. Nada disso seria possível sem a confiança de nossos clientes, a parceria dos fornecedores e, principalmente, a dedicação da nossa equipe. Celebramos cada conquista e agradecemos a todos que fazem parte dessa história. O futuro é grandioso e continuaremos crescendo juntos. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Planta Tchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Planta Tchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. Hoje quinta-feira, exatamente 9h da noite, dia 6 de novembro. E a convidada de hoje, ela é palestrante, ela é escritora, Suelen Ferrante. Ela que é autora do romance Teu é o Reino e também é responsável pelo Clube do Livro de Erechim. E vamos conhecer um pouco da história dela e, claro, vamos falar sobre literatura. Então, te agradeço a presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Diego, boa noite, Thay, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui espalhando o meu amor pelos livros, estou muito feliz. Beleza, e eu já peço para você, fica aí com a gente, curta, comenta, compartilha para participar do nosso sorteio, comenta eu quero, que hoje vai ter um boné da Botoli, um energético mal e um pacote de pão de queijo lá da Divino Mineiro. Então para você comentar eu quero, vai estar concorrendo, vamos fazer o sorteio ao vivo depois do intervalo, beleza? E eu quero te dar um presente de participação, que veio lá do nosso apoiador, o Pavilhão Criativo. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui no Insta também, o que eu ganhei. Muito obrigada, adorei. Vai estar lá entre os meus... O episódio 117, entre já quase 3 anos de Fala Tchê já. Então vamos comemorar hoje com um assunto bem interessante sobre literatura. E também quero presentear vocês, obviamente que eu trouxe um livro. Eu trouxe uma versão adaptada de Dom Casmurro. Afinal, a gente sabe que os clássicos, eles exigem um pouquinho mais. Então, para a gente ir adentrando esse mundo dos romances clássicos, eu acho que essa é uma boa pedida. Para vocês me falarem depois se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Capitu? É. Tem no YouTube? A resenha deve ter. Que daí fica mais fácil. Deve ter. É que sou preguiçoso. É, por isso que esse é um texto adaptado, ele não é o integral. Tem maior que esse? Tem, maior. Miserável. É isso aí. E galera, o negócio é o seguinte, começo de mês, né? Os patrocinador, semana que vem tem os boletos, né? E daí temos que falar dos patrocinadores, né amor? Aí é contigo.
Boa noite, galera. O Fala Tia Podcast conta com o patrocínio da Botoli Veículos, Cressol, Atacarejo Compre Mais, Rea Solar, Cavalete Cadeiras Profissionais, STR Powership, Mabel Bernardon e Grupo Raiduc. E também contamos com o apoio da La Bodega, Pavilhão Criativo, GTEL Internet, Orange Barbershop, Maui Energy Drink e Divino Mineiro Pão de Queijo. Nosso muito obrigado por confiarem em nosso trabalho. É isso aí, meu Deus, ela decora tudo. Eu não consigo decorar isso aí. É uma boa... Tu tá louco. É uma boa decoradora, tá? Meu E ela senhor. tá com a cabeça em dia. Mas então vamos lá, tia. Vamos começar com aquela pergunta que eu faço pra todo mundo. Fala, tia, quem é a Suelen? Então, a Suelen é mãe, esposa, filha, irmã, amiga, sobrinha. Eu tenho laços muito bem estruturados na minha vida, graças a Deus. Nora, cunhada, enfim, tenho todas essas relações muito bem definidas. E depois vem a escritora, eu acho, né? Porque se eu não tivesse me desenvolvido como esse ser humano, eu acho que eu não teria a sensibilidade necessária para conseguir escrever um romance. Então, depois vem a Suelen, escritora, fomentadora de leitura, professora e uma apaixonada pelos livros e pela escrita. Bacana, natural de Erechim mesmo. Natural de Erechim. Uhum. De Erechim. Morou sempre em Erechim, nunca morou fora de Erechim? Já morei. Morei em Concórdia por cerca de 4 anos, que foi onde eu comecei a escrever Teu Eu Reino. Passei muito tempo em Floripa também, minha irmã morava lá, então a gente ficou anos da nossa vida, assim, quase uma década, eu acho, a gente ficou transitando entre Erechim e Floripa, mas voltei e... Que bacana. E como é que foi tua infância? Quando era pequeno, o que fazia? Estudava bastante, gaseava a aula? Não gaseava aula não, mas faltava bastante. É? Não. Deixa eu pensar. A nossa infância ali nos anos 90, anos 2000, ela foi uma infância que permitiu que a gente tivesse acesso a coisas que as crianças não têm. Então, a gente se descobria. A falta do que fazer era um convite para a nossa criatividade. E eu sempre fui essa criança muito criativa. Desde as brincadeiras até a forma como eu comecei a me relacionar com as palavras e me apaixonar justamente pela forma de me comunicar. Então, eu sempre fui muito comunicativa, sempre vivi junto com os meus irmãos, com a minha família. Os nossos pais sempre trabalharam, saíram muito. E estar em casa com eles, com os meus irmãos, sempre permitiu que a gente tivesse esse cenário propício para a criação. E foi assim que eu fui me descobrindo e me desenvolvendo. É que a geração também... a outra geração, não a geração de agora, dos jovens de agora, né? Tu falou ali que não tinha muito o que fazer e a criatividade acabava sobressaindo. Agora tem muito o que fazer. Não o que fazer, mas o que estimular a criança ali, por exemplo. O tempo inteiro com o celular na mão, né? Uhum. E daqui a pouco fica até com preguiça de ler alguma coisa depois, né? Completamente. É uma geração que se perdeu, acho, da... É uma discussão muito presente na minha vida, porque eu trabalho com leitura, né? Então, as pessoas me dizem que sim, nós estamos num mundo tecnológico e nós precisamos, e eu concordo, até porque seria um retrocesso a gente não ter a tecnologia, né? Ela veio para nos ajudar, mas eu acho que nesse processo a gente se perdeu também, né? Porque até onde a gente está em contato com a nossa essência de ser humano, de sentir, de parar, de pensar. E o livro, ele resgata isso. Então, os livros eles me trouxeram muita consciência e muita reflexão no imenso caminho que eu ainda tenho para aprender, sem dúvidas, mas eu acho que eles são aliados para quem quer passar pela vida de uma forma mais verdadeira, mais presente. E a leitura, no geral, ela te ensina... Basicamente, a vida da gente é uma leitura, né? Uhum. É tudo a gente está lendo, né? Uhum. E quando se trata de livros... seja de histórias, seja livros no colégio, a gente aprende a ler, a se comunicar e a escrever também. Uhum. Eu percebo que eu fiquei muito tempo sem ler nada na minha vida. E daí, quando a gente abriu o portal, há 8 anos atrás, eu comecei a ter que ler muito. E ali eu parei e percebi que foi ali que eu comecei a saber escrever de verdade. As palavras, tipo, pô, como é que escreve essa palavra aqui? Exatamente. Porque não lia. Exatamente. Então, a leitura é só benefícios, né? Só benefícios. Poder de concentração. E a tecnologia realmente tira esse poder de concentração da gente. A gente passa o dia inteiro no celular, é tudo tão rápido, aquela dopamina que entra ali, tu já fica ali e tal, tu quer outro vídeo curto e tu fica ali. E tu vai pegar um livro para ler, tu tem dificuldade para se concentrar. Muita dificuldade. É um processo para conseguir trazer para a nossa vida a leitura. Para criar uma rotina de leitura é um grande processo, um desafio. Eu acho que... Eu confesso que eu nunca fui de ler. Mas eu ando tão... tipo assim, dentro da rede social, porque é o nosso trabalho, que às vezes eu tenho vontade de largar tudo, assim, ó, e tentar começar a ler, sabe?
Então, talvez... Tu já pensou, amor? Tu ia se espantar, eu sentar na beira da cama, botar a chapa no copinho ali, ligar o abajur e ler um livro. Ia ser esquisito, né? Mas são fases também. Eu acredito que toda pessoa que queira se desenvolver, ela vai passar pela leitura em algum momento. É muito difícil você encontrar um profissional ou uma pessoa que esteja querendo virar a chave na vida e não ter esse contato com a leitura. Então, mesmo que não seja hoje o momento, até porque a rede social pede muito de nós, estamos aqui usando a rede social. Eu estou aqui, eu vivo no Instagram, vocês também usam. A gente se comunica através da leitura, então não tem como a gente tirar ela da nossa vida. Mas se a gente conseguir, pelo menos aos pouquinhos, ir inserindo a leitura, os benefícios, eles serão perpétuos. Porque até para a prevenção de doenças como o Alzheimer, né, a leitura ela é indicada. Então, a gente consegue perceber o quanto a gente falha no nosso dia a dia para que tenhamos lá na frente uma saúde que seja compatível com o que a gente sonhou. Certo. E qual é que é a tua formação, Suelen? História. E, curiosamente, eu não me interessei pelos livros assim de cara na minha vida, mas eu comecei a fazer moda aqui na Ideal, com 18 anos. Aí eu fiz, acho que foram 2 semestres e parei. Trabalhei com moda há muito tempo. E aí os livros, que já existiam na minha vida desde a adolescência, sempre gostei de ler, mas eu não era aquela pessoa assim, meu Deus, ela só faz... tudo que ela faz é voltado para os livros, como é hoje. Mas eu gostava, sempre gostei. Sempre gostei muito de música, muito de filme. Eu sempre me interessei muito pela essência das coisas. Eu queria saber como que as pessoas tinham pensado naquilo para criar aquele universo. E aí, ali na vida adulta, quando eu já estava um pouquinho deslocada com o meu trabalho, já não estava me sentindo tão à vontade com a moda, que era o meu trabalho atual, o meu ofício, eu lia muito e foi assim que eu decidi que eu iria migrar de área. Que bacana, Ti. E eu tenho vontade, sabe, de ler, porque eu vejo que isso é uma coisa que realmente traz ganhos, né? Porque todo mundo que lê tem uma bagagem diferente. Então, eu tenho uma inveja das pessoas que conseguem parar e sentar e ler um livro e tal, e daqui a pouco escrever alguma coisa. Porque eu também sou ligado muito em arte, assim, eu gosto de criar as coisas, eu gosto de música, e tá tudo meio junto, né? Tudo. Todas as artes, elas andam juntas, né? Um filme, uma música, um livro, toda ela ou tem um pouco de verdade ali, ou ela tem uma história criada, uma ficção. Todas passaram pelo escritor. Exatamente. É isso que eu trago nas palestras. Que bacana, Ti. Eu gosto, desculpa te interromper, mas só para contribuir, a gente fala muito com os jovens, com as crianças, e eles pensam, mas ser escritor é chato, ler é chato. Mas você não gosta de jogar videogame? Você não gosta de ver série? Não gosta? Todas essas profissões passaram por um escritor. Então, o escritor, ele liga todas essas artes, né? A própria música, uma composição que seja... Mas tem várias séries... que são baseadas em livros, né? Grande parte. Então, isso. filmes... Os filmes também. Novelas também, Então, não é um trabalho tão invisível assim, né? Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que o escritor, ele vive por aí em algum lugar muito remoto. E não, nós estamos circulando. Me fala algum momento que marcou a tua vida. O que mais te marcou, assim? Profissionalmente ou pessoalmente? O que mais te marcou, seja profissional sem dúvidas, o nascimento do meu filho. Eu acho que não tem mãe que consiga desassociar, né? E não ter isso como um antes e um depois. Eu era uma Suelen antes e sou outra agora. Ele é a minha melhor versão é como mãe, né? Então, ele é a minha base. Qual é a pessoa ou quais são as pessoas que mais te inspiram? A minha família, sem dúvidas. A minha irmã que está aqui comigo hoje, que traz a minha... Me lembra todo dia do quanto eu sou capaz de amar e quantas pessoas são capazes de me amar e de me aguentar. Então, tu é muito chata? Que pergunta, né? Acho que um pouco. Que falou? Acho que um pouco. Acho que um pouco. Vem cá. Sou. E até hoje, qual que foi a tua maior conquista? Eu acho que a minha maior conquista, agora esquecendo um pouquinho a questão pessoal e o lado materno, que sempre quer falar mais alto, foi provar para mim que eu conseguia ter coragem de ir atrás do meu sonho. Acho que essa foi a minha maior conquista. Mesmo que não seja nada palpável, essa virada de chave de eu preciso fazer por mim o que ninguém fará e eu preciso correr atrás do meu sonho porque ninguém vai se importar com isso daqui a um tempo. Eu tinha muito medo de dizer que eu era escritora, eu tinha muita vergonha. Como eu vim de outra área, eu demorei para me formar, eu encontrei a história um pouco mais tarde. Comecei a fazer a faculdade de História, acho que com 23, 24 anos, não me lembro agora. E eu tinha a impressão de que o meu tempo já tinha essa pressa que a gente tem, né?
E quando eu percebi que eu tinha condições, sim, de reescrever, de começar de novo, como se eu fosse muito velha, né? Mas, enfim, Sim. na época isso me pegava bastante. E eu acho que a minha maior conquista foi essa, saber que eu estou no meu corre, eu estou fazendo o meu lado, estou indo atrás do meu sonho e acho que nada vai me parar, viu? Viu só? Tá, e teve algum momento assim que te despertou assim para, não, eu vou focar na literatura, porque realmente é uma coisa totalmente diferente. Teve algum momento, alguma situação específica assim que te deu essa... O processo de escrita do livro, de revisão e até ele ser lançado foi um processo de 8 anos. Então, foi um processo muito longo. Ele foi escrito e ele ficou lá abandonado. Então, eu fazia revisões, entrava em contato com editoras. É um mundo muito difícil, muito cruel, principalmente quando não se tem oportunidades nas grandes editoras, porque a gente não tem. E... o que tu me pediu mesmo? Desculpa. Não, se teve algum momento específico assim... ó, Da isso, virada de chave. Isso. E... eu acho que o momento que me fez ter certeza foi quando eu percebi a passagem do tempo. Então, eu estava trabalhando em outra área, eu estava com o livro lá parado, já tinha meu filho, já tinha minha casa. E eu pensei, poxa, é sexta-feira de novo. Foi esse pensamento, eu consigo lembrar onde eu Tipo, tu estava. não tava assim, ó, não tô aqui onde eu queria estar na questão do estudo. Isso. E eu consigo lembrar onde eu estava, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Eu pensei, poxa, já é sexta-feira de novo. Será que eu vou acordar com 50, 60 anos? Não que haja algum problema em despertar nesse momento, mas para mim a consciência veio antes. E aí que eu vou querer correr atrás do meu sonho? E aí eu sei que na segunda-feira eu já tomei uma decisão, já mudei os caminhos, já comecei a definir com a editora e foi uma virada de chave assim, que eu consigo lembrar exatamente como aconteceu, sabe? Não foi gradual. Claro que a gente vai alimentando pensamentos e vai refletindo, mas foi naquele momento que eu disse, é isso que eu quero da minha vida e chega, não vou esperar. Nossa, foi rápido, então ficou tanto tempo livre. No final de semana tu amadureceu Fui tudo. Decidida e disse, chega, não dá mais. E o que significa o teu é o teu reino? Teu é o Reino é o título do livro, porque aqui a gente vai falar sobre o reino de Bert. Então, o meu livro ele não é fantasia, ele é todo baseado em fatos históricos. E a minha personagem, que daí vai entrar a ficção, né, ela vai encontrar com o herdeiro legítimo do trono inglês nos dias de hoje. Então, o rei da Inglaterra, que hoje é o Charles, sabe da vovozinha lá que tinha Elizabeth, que morreu, que tinha os memes? Sim. Tem muito meme dela. Carinha de queridinha. Ela. Isso, ela morreu. Hoje o filho dela, que é o Charles, é o rei da Inglaterra e de outros países. No meu livro, quem é o rei é o Benjamin III de Bert. Ele reina escondido do restante do mundo. Então, existe toda uma fundamentação histórica para que haja esse segredo, para que exista esse segredo. E, como eu falo de um reino, eu achei a melhor forma de resumir tudo que tem nessas quase 500 páginas em Teu é o Reino. Mas que nem assim, ó, tu falou então que a história ela é em fatos históricos reais, os nomes são reais também, ou tipo, na hora de criar, não, aqui vou botar um nome diferente, ou... É que tem a ficção baseada em fatos. Então, eu tenho uma base histórica que é verdadeira, né? Eu vou trazer fatos como a Revolução Francesa, eu vou trazer o mundo ambientado, ele é um mundo que a gente conhece. Mas a minha personagem vai conhecer alguém que vive... A minha personagem é fictícia. Este rei ao qual eu me refiro, o Benjamin, é fictício. Mas ele, de fato, existe, só é outra... Não, ele não existe. Ele existe só aqui. Eu criei ele. Eu achei que... Eu criei uma base, um fundamento para que ele existisse hoje. E como é que é o processo de criação, por exemplo? É muito difícil, deve ser muito difícil, óbvio, de tu casar a história, de tu pegar, linkar... porque eu vejo um filme, às vezes, eu fico bobo de, nossa, olha só como é que isso foi acontecer. E daí depois começa a ligar os pontos, sabe? Que tu lembra de lá no começo do filme apareceu tal coisa, olha aqui, ó, por quê, ó. E como é que faz para montar esse quebra-cabeça? Eu vou te dizer que a escrita do primeiro livro ela foi muito mais fácil do que a do segundo, porque quando a gente tem menos consciência, né? Eu tinha menos consciência, eu tinha menos propósito também. Eu queria escrever um livro e colocar aquela história no mundo. Era esse o meu objetivo. Hoje eu tenho que ser fiel ao que está escrito aqui. Então eu tenho que lembrar quais foram as informações que eu passei aqui. Eu escrevo o segundo livro com base no segundo. Então a gente tem que cuidar para não se perder. Mas eu acho que é um processo muito natural quando a gente gosta dele. Eu escrevo muito com sentimento, muito com emoção. Então, os meus personagens, eles vão passando muito essa emoção. E eles trazem esses fatos históricos até como uma paixão deles, porque é a minha grande paixão também. Então, se tornou algo muito natural para mim. Não tive grandes sofrimentos. Então, a história do livro se passa... Vai ter um roteiro ali e tal, vai ter uma história, né? Aí, depois,
ele não encerra, então. Ele dá aquela brecha para no final ali a pessoa que lê, ele vai dizer, bom, eu acho que vai ter continuação, ou é uma coisa que não, acabou o livro. Bah, mas eu acho que eu vou fazer outro. Não, eu sempre quis que tivesse... Tu já fez programado para ter uma segunda etapa. E ele acaba de uma forma não muito feliz para os fãs do casal. Então eu recebo muitas mensagens de, pelo amor de Deus, me manda essa continuação. Porque, principalmente mulheres, né? Eu tenho um público feminino maior. Então as pessoas se apaixonam pelo casal e querem esse reencontro. E é o que eu estou prometendo para o segundo livro. E o que mais vai ter no segundo livro aí? Que o pessoal pode esperar aí? Vai ter alguma... É que eu não quero contar porque é muito importante, spoiler. mas assim, vai ter um reencontro muito especial e vai ter uma separação novamente. Isso eu posso dizer. Agora, como vai se dar? Não sei porque eu não cheguei nessa parte ainda. E a previsão de lançamento? Eu pretendo tê-lo pronto para a próxima Feira do Livro de Erechim, que acontece em abril. Então, eu já estou ali com ele bem adiantado. E eu espero, se tudo der certo, conseguir. Legal. E como é que é ser uma escritora, por mais que Erechim é uma cidade grande, mas nós estamos no interior do estado, né? É muito mais difícil, será? Do que estar num grande campo, assim, tipo uma Porto Alegre da vida. E não é. As oportunidades, elas são escassas, né? Porque a gente não tem... Uma coisa que eu costumo falar é assim, ó, a gente tem vaga para professor, a gente tem vaga para mecânico, a gente tem vaga para qualquer profissão, mas a gente não tem vaga para um escritor. Então, a gente não tem muitas oportunidades. E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não tem muitas oportunidades, tem muito a ser feito. Então, a gente consegue ir e se destacar também, por não ter tantas pessoas assim. No início deste ano de 2025, eu juntei alguns amigos escritores, outros que eu só conhecia de eventos que eu tinha participado, e nós criamos o grupo dos escritores erechinenses, porque nós não tínhamos um grupo formalizado. E formalizado não, porque nós somos ainda, de certa forma, informais, mas a gente já atua como grupo. E eu acho que essa foi uma forma de dar visibilidade para o nosso trabalho. Hoje nós trabalhamos e apoiamos muitos projetos e participamos de muitos projetos com a Secretaria de Cultura, com outras cidades também. Estamos aparecendo e participando de feiras fora de Erechim. E eu acho que essa foi uma forma que eu achei de mostrar, olha, se eu estou indo lá, foi isso que eu falei para os meus colegas, né? Se eu estou indo lá para esse evento e vai ter uma oportunidade para que tenham outros escritores, venham comigo, né? Ou quando vocês estiverem indo, me avisem que eu vou junto com vocês. E a gente começou a fazer essa parceria e deu super certo. É um grupo muito querido e eu acho que a gente tem muito aí para conquistar ainda. Que legal, pessoal bem unido. Muito, muito. Todo mundo se ajuda. É bom porque, tipo, não tem que pensar como uma concorrência, né? Nem faz sentido. Exatamente, não faz sentido. É uma coisa que já é escassa, vamos dizer assim. Isso. Aí se tu vai pegar e botar, não, é concorrente, ele escreve também, daí fica aquela coisa. Tem que se unir e fazer o troço crescer junto, né? A gente precisa de leitores. Uma coisa que eu aprendi é que o escritor, se ele não trabalhar como fomentador de leitura, a menos que ele seja, né, um escritor já consagrado ou que tenha oportunidades ímpares, que não é o caso da maioria, ele não vai ter público. Então, a gente precisa trabalhar o fomento da leitura. E esse é um dos propósitos do grupo dos escritores erechinenses. Certo. E tipo assim, por ser uma mulher, tá, e escritora, tem alguma vantagem ou desvantagem? Porque, infelizmente, a gente vive preconceito em várias áreas. Tu acha que isso tem algum preconceito, no teu caso, ou não? Não, eu gosto de pensar que todo ser social, todo mundo que vive em sociedade está à mercê dos preconceitos. Então, não importa como a gente se veste, como a gente pensa, a gente sempre vai ser atacado de alguma forma. Mas eu acho que eu sempre tive sorte, eu acho que a forma como eu me posiciono também me ajuda bastante. E eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de perturbação ou fui desrespeitada por ser mulher. Muito pelo contrário, eu sou muito bem tratada. Acho que porque eu sempre fui muito bem tratada em casa também, então eu gosto de ser muito bem tratada. A gente já sabe como deve ser. E tenho muita sorte aí de ter encontrado parceiros muito, muito queridos. Que bacana. Agora, para mim entender, tá? Tá o Camarguinho ali, vou escrever um livro. Como é que é o processo burocrático, a parte que não é só tu ter história, né? Não é só tu ter história na cabeça, tu vai escrever no teu computador, na máquina de escrever, sei lá, a punho, e depois tu tem que publicar, né? Como é que é o processo para você conseguir
para fazer impressão, apoio, patrocinadores, essas coisas, custo? O custo da publicação é muito alta, né? Um livro é um artigo de luxo, né? Se a gente for comparar com pessoas que não têm basicamente nem o que comer, o meu livro ele custa R$100. Então, é um livro caro. É um investimento alto, mas existem formas diferentes de ser feitas. Então, nós temos a opção de ter uma editora, que é o meu caso. Então, eu tenho uma editora que vai lá, eu pago um tanto para ser editora, e eles me fornecem os livros, eles fazem a revisão, eles me acompanham, eles fazem a minha divulgação. Eu tenho uma assessoria através da minha editora, que é a Pris. Mas eu posso ser uma escritora independente também. Então, eu vou contratar o revisor, eu vou contratar o diagramador, eu vou contratar o capista, e eu vou fazer todos esses processos, eu vou vender o meu livro e vou ganhar todo o valor em cima disso. Diferente do que acontece com a editora, né? Que eu ganho somente uma porcentagem porque eu tenho eles trabalhando. O meu investimento ele foi um percentual e o restante é com a editora. Depois também tem as opções de entrar em algum projeto, né, como a Lei Rouanet, enfim, que não foi o meu caso também. Aí você consegue fazer com patrocínio, mas eu acho que você ganha um valor X por ter escrito o livro, mas não consegue vender o livro como eu vendo hoje, por exemplo. Acho que é basicamente assim que acontece. Sim. Essa Lei Rouanet é uma lei interessante, né? Tipo, eu tenho não é um preconceito, eu tenho uma coisa com essa lei que é o seguinte, quando ela pega só os grandes. Tipo, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, poxa, eles não precisariam. E lá o investimento para eles é muito alto. Exatamente. Então, quanto poderia tirar daquela galera que já tem sucesso, que nem precisa mais de dinheiro, e podiam investir na cultura mais interiorana, assim, né? Nos pequenos, em quem está começando. Até porque a Lei Rouanet ela é a lei de incentivo à cultura. Então, você incentiva quem está começando. Meu primeiro projeto de palestras veio da Lei Rouanet. Eu tive a Cavalete, inclusive, como minha patrocinadora. E a Triel, que ainda é minha patrocinadora, me apoia demais. E eles fazem um trabalho muito legal, tanto a Cavalete quanto a Triel, com artistas pequenos. Mas o grande problema da Lei Rouanet é que não existe essa articulação inteligente, sabe? A gente vai incentivar até que ele consiga se manter sozinho e depois disso, né? Eu não sei se eu sou leiga demais, pode ser, né? Porque às vezes a gente entra nesse tipo de assunto, mas eu também fico incomodada com esse tipo de Eu acho, a minha opinião, de lei. Eu acho que é muito mais político. Como tudo. Que, tipo, tu vai investir numa Cláudia Leite da vida, ela vai apoiar X ou Y, que investiu nela de forma legal, mas com intenção que não é a correta. Então rola muito esse tipo de coisa aí, e acaba prejudicando os artistas menores que estão em busca de espaço. E as empresas, elas querem seus nomes vinculados a esses grandes artistas, né? E no fim, tudo vira um grande negócio. Exatamente. É que, na verdade, tudo vira um grande negócio. No Brasil, a música. Hoje em dia, a música, por exemplo, não tem mais música boa que antigamente. A gente já não passa mais pela escrita profunda, né? Por essa sensibilidade. Vende. É a batida, é o ritmo, é a palavra que vende. E daí tu acaba... Por exemplo, as músicas de agora, o sucesso é 6 meses. Nem dá, às vezes. Por isso que o artista, ele nem consegue, ele nem tem vontade, eu acho, de parar e criar algo profundo, já que é tão passageiro, já que é tão fugaz. Exatamente. Músicas antigas que falavam, que realmente diziam alguma coisa, tu escuta até hoje, toca na rádio até hoje. Agora aquela do Vai Descer pra BC lá, nem toca mais. Sim, porque tu não suporta mais aguentar, né? Ninguém mais aguenta aquilo lá. Cansa tanto. Deus me perdoe. E é assim. E daí essa galera que faz milhões e tudo mais, e é o que vende, e o pessoal cada vez vai se bestializando mais. É muito triste, né? Porque a gente não sabe... É uma decadência cultural, na minha opinião. A gente não sabe onde isso vai dar. E tu consegue perceber, assim, nas escolas que a gente frequenta, que crianças muito pequenas, elas já têm contato com esse tipo de arte. Tá louco. Isso é o que vai estragando o futuro. Isso. Se a criança, por exemplo, pega um funk pesadão ali, que só fala abobrinha. Se a criança vê que aquilo é normal na casa dela, ela vai com 13, 14 anos, ela vai entender que, por exemplo, fazer sexo com 13, 14 anos é normal, porque na casa dele toca esse tipo de música o dia inteiro, o pai dele escuta, a mãe escuta. Isso, tu já tá comprometendo, né? Tu já tá poluindo a criança ali na largada já. E daí tu pergunta ali, a guria com 13, 14 anos, grávida, tudo bem, não é? Pode acontecer, né? Mas e daí tu, onde é que foi que eu errei? Mas daí botava a guriazinha com 3, 4 anos dançar funk, achava lindo, e postava no TikTok, não sei o quê. Essa exposição também, hoje tem se falado muito, né? Sobre como se expõe as crianças a esse tipo de arte e na internet.
E a gente sabe que a atenção, e eu sei porque eu sou mãe, né? A atenção e o que um filho exige para que você esteja ali fazendo adequadamente o teu papel, não é pouco não, viu? É cansativo, é trabalhoso. Às vezes a gente chega cansado do trabalho. Eu tenho Clube do Livro até às 8 horas da noite. Então, é o horário que eu chego, 8 e pouco. Eu vou montar Lego com o Ben, eu vou ler para ele. Todas as noites a gente tem a leitura. Agora ele está na fase do gibi, assim. E, às vezes, a gente está cansado. Então, eu me deixo de lado. Eu sei que é uma escolha que eu faço e que foi uma escolha que eu fiz. Por isso que a gente tem que pensar antes de ter filho, né? Ou a gente põe um funk para ele e tá tudo certo. Tá louco, Deus que me perdoe. Pô, eu fico de mau humor. Eu sou aquele que eu vou numa janta, alguma coisa, tá tudo certo. Tocou um funk, eu já começo. Mas várias vezes já, na casa dos meus compadres. Eu botavam de propósito pra me incomodar. Não, eu não tenho. Eu acho que assim, ó, a gente... Por exemplo, tu vai ler meu livro aqui, tu vai ver que eu tenho uma trilha sonora dele, que eu escolhi a dedo. Gosto muito da trilha sonora. Então, a gente vai ter George Harrison, a gente vai ter Bach, porque eu gosto muito de música clássica. Mas eu consigo estar em qualquer ambiente, me divertir com qualquer música. Então, a gente... em casa ou quando sai, eu consigo. Gosto muito, muito de música sertaneja, sempre ouvi muito com meu pai, com a minha família. Então, eu acho que a gente... quando tu tem uma base muito boa, que é o que falta para as crianças, eu falo muito isso nas palestras. Se vocês tiverem uma base boa, vocês vão conseguir ouvir, vocês vão conseguir se divertir com tudo e vocês não vão se comprometer por isso. Mas tudo bem, é gosto, daí não gostar. Eu tenho muita gente que eu conheço também não gosta de funk, não gosta de uma música ou de outra. Mas quando a base é boa, eles poderiam até ouvir uma música ali na idade adequada. No lugar, no ambiente ideal, tudo mais. Aí que tá o problema, a base. A criança de agora não tem base. Isso. Esse que é o problema. Ela não vai saber que ali, quando ela tiver 13 anos, ela vai dizer, não, é só uma música, peraí. A gente tem essa bagagem de vida que a gente consegue discernir. Ó, a geração mais foda que tem é a nossa. A mais top que tem é a nossa. Porque a gente pegou lá as origens, a raiz, aprendeu a fritar o ovo. Eu com 15 estava morando sozinho. Aprendeu a fritar ovo, aprendeu a catar minhoca no barro e pegou a tecnologia e destrinchou a tecnologia. Agora tu pega os de agora que só vão pegar a mamata, só a tecnologia, e vão pegar o bonde andando já, tocando essas porcaria aí, eles vão desestruturar totalmente, porque eles não pegaram a raiz, não, isso aqui é o certo, isso aqui não é. Eles estão pegando só a influência. Bom, antigamente, o que as crianças queriam ser? Na ascensão do rádio? Radialista, músicos, aí com a ascensão da televisão, jogador de futebol, como é que é o jornalista da Globo lá, o William Bonner, artista de filme, queriam ser isso aí. Aí com a sessão da internet, influencer. Pô, tem muitos influencers bons, que são bons, mas e aqueles que são ruins? Eu acho que a geração passada, ela chegou, ela teve esse mesmo medo, esse mesmo olhar que nós temos da geração atual. Acho que eles também olharam para nós e pensaram, meu Deus, quer ser atriz? Como assim? Né? Quer ser escritora, no meu caso, imagina. Quer ser escritora, como assim? Eu acho que tudo bem. Só que isso que tu falou é muito importante. A gente pegou a raiz, a gente aprendeu a se virar. Os nossos pais trabalhavam, então a gente ficava em casa, um cuidando do outro. A gente tinha que se virar, um cuidava do outro e a gente tinha que articular a nossa sobrevivência ali em 3 irmãos dentro de casa. Coisa que hoje, embora aconteça, eles têm o celular, né, que vem impedindo que eles se desenvolvam. Mas a minha preocupação principal com essa geração é que, na função prática, eles se perdem muito, não somente porque eles não sabem se virar ou porque eles não aprenderam a ficar sozinhos e a cozinhar ou algo tão prático, mas porque eles estão desenvolvendo muitas doenças mentais, porque o celular está acelerando tanto essa geração que a gente está vendo diagnósticos de depressão e de ansiedade em crianças de 8, 9, 10, 11 e por aí vai. Isso é o que me assusta mais, muito mais do que a função prática do ser humano, embora sim seja assustador pensar num futuro onde o ser humano não saiba se virar. Exatamente. Antes, no meu tempo de PA, para mim assistir Eliana, o desenho animado era só 8 horas da manhã, senão era só no outro dia. E agora a piazada já acorda com o celular ali, ó. E isso te deixa doente. Eu estava conversando com uma amiga minha, que é minha grande amiga e apoiadora também do Clube do Livro, e ela está ficando todas as manhãs agora sem usar o celular. E ela falou, eu sou outra pessoa. Porque eu tava ficando doente, eu fico ansiosa. Mas o meu filho, o Miguel, ele tinha um celular para jogar joguinho e coisa. Faz tempo, né, amor, que ele não tem mais, né? Ele começou a ficar meio rebelde, pá. Isso é uma medida que, como eu trabalho com crianças a partir de 5 anos, eu trabalho a leitura a partir de 5 anos, eu ouço esses relatos das mães, principalmente, né?
que o filho está agitado, que está perdendo a capacidade de se comunicar, de olhar no olho, de falar. E eu tenho dentro da minha casa alguém que é totalmente oposto, que é o meu marido. O meu marido acha que o meu filho, se não tiver esse contato com a tecnologia, vai ficar perdido e não vai saber se virar no mundo. Então, a gente tem esse atrito direto e nós tentamos conciliar. Benjamin nunca usou celular, assim, tendo um celular dele. Poucas vezes ele pegou, mas ele sempre teve tela na TV, né? Então, ele sempre assistiu. E aí eu foco muito com ele na leitura e o meu marido, aí de vez em quando, tenta mostrar um joguinho para ele. Então, eu vivo isso no dia a dia, essa dúvida de será que eu não vou largar ele para o mundo também sem saber ter contato com o mundo digital? O que eu estou fazendo? Tá certo? Mas eu fico pensando, o celular para uma criança, para que é? É só para distração, não é para... Porque se ele pegar um celular com 8 anos, ele vai aprender tudo igual e vai fazer. Mas se com 4 anos, que idade tem teu guri? 6. 6 anos. Eu tô, tipo, falando contra mim mesmo, porque meu filho com menos já tinha celular. Só que eu percebi que não Isso, eu tem também, condição. quando o Benjamin era pequenininho, eu já colocava para ele assim, a gente vai dar uma papinha, põe aqui o desenho. Eu não tinha noção disso, é uma coisa que tu vai aprendendo. Não, e às vezes na correria do dia a dia, se obriga, não, pega aqui para mim poder fazer alguma coisa ali, né? Mas aí entra a conscientização dos pais, que é uma coisa que a gente não tem. O pai vê e quanto mais o filho fica vulnerável e dependente daquilo, mais o pai acha prático soltar, largar ali. Então, isso vem dos pais. Uma criança que usa celular não tem culpa. O pai tem culpa e a gente nunca tem que prestar atenção no que o filho faz quando você dá o celular para ele. Tem que prestar atenção no que ele faz quando tu tira dele. A criança faz birra, a criança agressividade. Não é um tem comportamento paciência, normal. Não acha vontade de brincar com outras coisas. Com carrinho, com brinquedinho, né? Aí é complicado. Precisa menos telas e mais livros. E mais livros. E os livros, eles são maravilhosos porque a gente consegue criar memórias com os filhos, né? A gente cria momentos verdadeiros. Então, você tá presente ali. Eu leio muito pro Ben e eu li para ele, meu pé de laranja lima, ele tinha seus 3, 4 aninhos. E ele lembra da história. Eu acho incrível, assim, porque Olha ele só. conversa comigo e ele lembra. Mãe, bacana. lembra do Zezé? Lembra que o Portuga morreu? Ele me falou essa semana, que triste, né, mãe? O Portuga morreu. Então... isso quer dizer que sim, nós estivemos juntos ali, nós vivemos aquilo juntos. Agora eu fiquei com inveja, porque o meu filho, às vezes, ele vem com aquela bailarina caputina. Mas o meu vem também, tá? Não pensem Ela vocês falando que do Piazinho, não. lembrou da história, e o Miguel lá em casa é tralarelo, tralalá. Não pensem vocês que o meu não gosta, tá? Meu filho é viciado em Lego, viciado. Mas Lego é uma coisa Mas aí ele legal. assiste na TV, ele quer assistir no YouTube. Aí ele quer zerar o YouTube de Lego. E o Lego vem com o Roblox, já tem Sim, o Lego, já tem. o Minecraft. Ele conhece tudo É que de jogo. vende, né? Não, e no Vende. YouTube ele aprende. E assim, eu já briguei bastante, mas eu tô tentando ser aquela mãe que diz assim, não, vamos encontrar um equilíbrio aqui? Vamos tentar. Então, a gente proibiu o Ben Hot lá em casa, porque daí ele ficava falando tralalilo, não sei o quê. Aí ele não fala mais. Mas ele entende tudo de jogo. E tem vontade de jogar, então eu tenho dó. Não, tem um limite, né? Tu não pode pegar e excluir a vida do guri de um joguinho, que também é uma diversão, mas tem que, né? Tem que ir conciliando, nós conciliar. temos que ser presentes. E o Lego é top. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu morava em Novo Hamburgo. Aí tinha um amigo meu, o André, nunca vou esquecer dele. E ele tinha um Lego, mas daquele potão que eu vendia uma vez, gigante, assim. Tinha muitas, mais de 5.000 peças. Nós passava a tarde brincando. Depois da aula, nós ficava na casa dele brincando. Jantava lá, o pai tinha que, meu Deus, ir lá me buscar para ir para casa, que não ia. E nós ficava só brincando. Só montando carrinho, fazendo história tipo de ali. mãe que briga com o Ben para ele sair do quarto de montar Lego e ir lá para fora, porque ele não vai. Ele não vai, ele quer ficar só montando. Eu digo, não, para um pouco, vai brincar, vai se sujar. Outra coisa que as crianças não fazem hoje, né? Eles não brincam na rua. Enfim, muita coisa mudou. É que tá muito perigoso brincar na rua hoje. Não tem como, No meu né? tempo, brincava na rua ali na antiga delegacia, nós brincávamos de se esconder, de pegar ali e ficar até a noite. Agora não tem mais como. Sim, Agora no meu tá- também. Eu brinquei tá louco. demais na rua. E eu fui uma criança muito encapetada, assim. Eu me machucava, eu aproveitei demais. Coisa que meu filho não vai saber o que é. E tu acha que para inserir nas crianças, assim, por exemplo, incentivar a leitura, será que gibi? Eu gostava de gibi. Cebolinha, Cascão, Chaves, eu tinha vários. Da Magali, eu lembro até hoje algumas historinhas, sabe, que eu li. É interessante inserir isso como incentivo? Lógico, toda leitura é válida, toda. Claro que a gente sempre vai entrar no debate dos clássicos, isso aí daí já é para uma outra conversa, né? Mas os gibis, eu leio muito gibi pro Benjamin, a gente lê todas as noites e agora a gente está na fase do gibi mesmo.
Eu até gosto tanto do Maurício de Souza e ele não faz parte da Academia Brasileira de Letras, né? O que é um crime quase, porque eu acho que ele é responsável pela alfabetização e pela formação de muitos leitores. Eu acho o trabalho dele sensacional e sim, é muito válido. Esse Maurício de Souza não me é estranho o nome. Eu não conheço autores e coisas, mas ele é dos Gibi da Mônica. Isso, ele é Claro. o responsável. Que bacana. De quantos livros tu já leu? Não faço ideia. Nenhuma ideia. Eu leio uma média de um livro... Depende também do tamanho, né? Se for um livro rápido, eu leio no final de semana. Se for um livro que exige um pouquinho mais... Eu tô lendo Grande Sertão Veredas há uns 3, 4 meses, eu acho. Quantos Tá livros lá. que a Laura leu, será, amor? A minha filha gosta de livro. Ela gosta? Ela gosta bastante. Ah, então. É certeza que ela vai desmanchar. Quantos anos ela tem? 15, vai fazer final do mês. Ah, a Laura já pode ler Teu Eu Reino, então. Que eu acho que ela vai se interessar bastante também. Ela gosta de ler. Ela tem vários, né, amor? Tem uns quantos? Ela tem um monte. Até na última mudança nossa, a caixa de livro dela, meu Deus do céu. Coisa mais bizarra que tinha na Tem um mudança. grupo de meninas maravilhosas, as minhas meninas do grupo do Clube do Livro. Eu tenho os pequenininhos, que também são maravilhosos, estão sendo alfabetizados agora, e tenho as meninas que têm nessa faixa de idade. E além de ler, elas escrevem muito bem. A gente vai fazer, inclusive, esse ano uma amostra das escritas. E é uma forma muito boa de autoconhecimento nessa idade. O adolescente que consegue parar para ler, que ele consegue parar para escrever, ele consegue se conhecer. Ele está menos vulnerável nessa idade para cometer erros, para sair pelo mundo só agindo por impulso. Então, a leitura ela te traz essa reflexão, essa consciência. Que bom que ela lê. Que bacana. Vamos fazer um intervalinho? Vamos. Vamos falar da Cressol, né, amor? Tu vai falar com a Vamos fazer um intervalo. Maríndia Rodrigueiro sobre a campanha do cooperativismo Cressol. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Espaço Cressol aqui no Fala Tchê. E hoje vamos falar sobre uma campanha que já está movimentando os cooperados da Cressol. É a campanha Cooperar é Ganhar 2025. E para explicar melhor como tudo funciona, eu recebo aqui a Maríndia Rodrigueiro, especialista da Cressol. Seja bem-vinda, Maríndia. Muito obrigada, Thay. É uma alegria estar aqui e poder trazer um pouco mais desta campanha, que vem transformando o dia a dia de muitos cooperados. Maríndia, fala pra gente o que é a campanha Cooperar é Ganhar. Então, essa é uma campanha a nível nacional do Sistema Cressol, que busca valorizar quem coopera. E funciona da seguinte maneira: quanto mais o cooperado utilizar e investir nos produtos e serviços da cooperativa, mais chances ele tem de concorrer a prêmios em dinheiro. É uma forma de agradecer a confiança e incentivar ainda mais o cooperativismo. E já tem gente ganhando, né? Isso mesmo, somente a Cressol Getúlio Vargas já contemplou mais de 20 cooperados, cada um recebendo prêmios de R$ 1.500 mensais. É muito gratificante ver as pessoas da nossa comunidade sendo reconhecidas e comemorando essa premiação junto conosco. E o que o cooperado precisa fazer para participar da campanha? É simples. A cada R$ 100 investidos em LCA, RDC, poupança ou capital social, já garantem números da sorte. Então, quanto mais o associado aplicar, mais números ele irá acumular. E assim, maiores serão as suas chances de ser sorteado. E a campanha vai até quando? A campanha ela segue durante todo o ano de 2025. É uma campanha acumulativa, com sorteios mensais e prêmios cada vez maiores. Ao final da campanha, o cooperado pode se tornar um milionário. Além dos prêmios, qual é o grande diferencial dessa campanha para o cooperado? Então, o grande diferencial é quando o associado já escolhe a Cressol. Além de contar com acesso de soluções financeiras, que vão do caixa ao crédito, além de toda a área de consórcios e seguros, ele também está concorrendo a prêmios incríveis. Então, é ganhar 2 vezes. Maríndia, obrigada pela presença e por compartilhar essas informações. É isso aí, pessoal. Então deu para ver que cooperar com a Cressol é realmente ganhar em todos os sentidos. Exatamente, Thay. Então fica o convite. Procure a Cressol, converse com os nossos gerentes e participe da campanha. Afinal, quem coopera, ganha. E você pode ser o próximo sortudo dessa rodada. Situación. Todas las salidas ya han sido bloqueadas y tenemos 3 equipos listos para entrar. ¿Y sabemos cuántos son? Las primeras informaciones hablan de 6, pero no sabemos si hay alguien más.
heard he owns 116 horses. InsanoCast, Hospício Online. Um programa semanal de humor onde os jornalistas Andrei Nardi, Diego Camargo e Bruno Anziliero transformam as notícias em um verdadeiro show de loucura. Informação e piada andam de mãos dadas num formato sem filtros e sem censura. Inscreva-se no canal do InsanoCast no YouTube, ative o sininho e seja bem-vindo ao Hospício. É isso aí, galera. Estamos de volta. Obrigado para você que está participando aqui com a gente. Eu vou fazer o sorteio, então. Já expliquei para nossa convidada aqui, para a Suene, como é que funciona o sorteio. E eu vou fazer. Vamos abrir os comentários aqui. Vamos botar aqui no começo. E eu vou rolar assim, tá? Daí tu vai dizer para. Daí vamos ver quem que vai ganhar. Para. Ingrid Dallagnol. De novo a Ingrid Dallagnol. Ela sempre comenta aí, sempre tá com a gente aí. Obrigado pela audiência, Ingrid Dallagnol. Então... tá aqui, vamos salvar aqui. Amor, depois tu chama ela ali. Então, ou se ela já tá assistindo ainda, já sabe que já ganhou. Pode vir aqui retirar o kitzinho. E tem que marcar também, né? Pega o kit lá, faz os pão de queijo, tira uma foto, marca a gente, marca o pão de queijo Divino Mineiro, marca o Mal Energy Drink. Eu falava Energy Drink, lembra, amor? Falava errado. O patrocinador falava errado. Que barbaridade. Tchê, qual é que é a real importância da literatura na vida das pessoas? Tá. Quando a gente pensa na literatura, a gente pensa assim, tá, mas isso não é tão importante, afinal, o que eu faço lendo, né? Eu não vou salvar a vida de ninguém, eu não vou encontrar cura para uma doença, eu não vou construir uma cidade. Mas a literatura, ela age diretamente no mundo das ideias. E o que move o mundo, se não as ideias? Né? Então, tudo que existe hoje já foi imaginado para que hoje pudesse existir. Então, o avião, antes de existir, ele foi imaginado. E como que a gente está alimentando a nossa imaginação para que a gente possa criar um futuro melhor? Se não for através da literatura, são poucas as nossas ferramentas. E ela é essencial, sim. Bacana. E o que é o Clube do Livro de Erechim? Tu falou antes ali. O livro Erechim, ele nasceu de uma ideia minha quando eu dava aula numa escola e a gente tinha as crianças do contraturno escolar que ficavam naquele tempo ocioso ali sem ter o que fazer. E eu comecei a fazer um projeto de leitura com eles, levava eles para ler, falava do meu livro, eles começaram a se interessar e a gente começou a fazer um cronograma de leitura mesmo. Eles liam, me relatavam e tudo mais. E era uma escola muito boa, Escola Paiol Grande. Amo essa escola, inclusive me incentivaram demais no começo. E a gente começou a ver, junto com a direção, coordenação, professores, todos muito empenhados, o resultado dessas crianças que liam em sala de aula. O interesse melhorava, o português melhorava, que a gente disse, a comunicação melhorava, eles se concentravam mais. E o projeto ficou assim para a escola e deu super certo. Só que aí eu fui publicar o livro, comecei com o meu projeto de palestras, comecei a viajar, os outros compromissos vieram e o Clube do Livro se tornou uma atividade extracurricular em Erechim. Então, nós temos hoje o Clube do Livro na Le Petit, inclusive. Um beijo, Sig, que é a pessoa que me ajuda no Clube do Livro, né? Ela que cede esse espaço para a gente. E é muito difícil encontrar parceiros, né? Como a gente disse antes, né? As oportunidades, elas são raras. E a gente percebe, então, que as crianças, os adolescentes e até os adultos, porque nós temos um grupo de adultos também que tem esse contato com os livros, eles têm um desempenho melhor na vida, na escola. Os pais me procuram muito porque os filhos se tornam muito mais calmos, muito mais interessados.
e por aí vai. Então, nós temos essa atividade disponível em Erechim. A partir de que idade que, por exemplo, pode... A partir dos 5 anos, eles já podem ir. E nós temos as segundas-feiras o grupo. É 1h30. Então, a gente tem a leitura guiada, né? Então, eu faço a leitura, a gente tem o leitinho. E temos atividades, temos brincadeiras. E agora, a gente vai entrar com o projeto de colônia de férias. Para os pais que trabalham e não têm com quem deixar os filhos. E que querem uma opção para também ter um desenvolvimento intelectual durante as férias. Porque o que acontece? As férias é para diversão, é para brincar, é para se distrair, para descansar. Mas a gente não pode correr o risco de deixar os nossos filhos só na frente da TV, porque, como a gente falou, as crianças não brincam tanto hoje em dia. Então, ou você leva eles para uma atividade que seja interessante, ou eles vão ficar à mercê das telas. E o Clube do Livro vem nas férias agora justamente para ter essa opção aí, para que eles continuem se desenvolvendo, e é muito divertido, porque daí a gente tem o teatro, tem a dança, tudo isso junto com a literatura. E tu sabe que eu tava pensando agora aqui, eu tenho uma dificuldade para falar em público que tu não tem noção. Tipo, de eu chegar assim, pegar um microfone na mão de um monte de gente, assim. Não rola. E é algo que a gente até acha estranho, né? Porque tu tá aqui falando para muitas pessoas. Aqui uma coisa. Agora, se eu for numa multidão, assim, falar alguma coisa, eu me cago tudo. Então, eu acho que isso é falta de segurança, porque eu leio pouco. Então, eu tenho medo de falar alguma coisa errada, de falar de uma forma que a pessoa não entende, sabe? Então, eu acho que se eu lesse, tivesse o costume de ler, eu acho que eu ia me sentir mais seguro, porque a minha dicção ia melhorar, né? A forma de me expressar. O teu vocabulário, ele enriquece muito, né? Eu não ia falar, eu ia perder aqueles, né? Aqueles tempos que a gente dá. Isso aí tá louco. Isso aí parece que eu pode pá. Tu tá falando bastante tipo. Eu observo isso. É isso aí. Eu não tinha prestado atenção. Exatamente falta de vocabulário. O vocabulário a gente perdeu muito, né? Hoje, eu acho que eu falo assim, de uma forma muito comum, se for comparada com as décadas passadas. Eu acho que as pessoas falavam de uma forma muito bonita. Até porque a nossa língua é muito linda, né? O português, ele é muito bonito, ele é muito rico. Mas, assim, eu também sempre me senti muito insegura. Até hoje, antes de uma palestra, é natural a gente sentir um friozinho na barriga, né? Mas a literatura, os livros, eles te dão um suporte. Eles aumentam o teu vocabulário e a tua segurança. E como é que funcionam as palestras? O assunto é literatura em geral ou tem algum tema específico que tu aborda? Eu sempre falo de literatura, mas eu adequo as minhas palestras ao público contratado, né? Então, assim, a gente tem em escolas. Vou falar para crianças. Então, eu vou adaptar. Agora mesmo, eu tive uma contratação de uma palestra para crianças do 6º ano. Então, eu não vou usar o mesmo vocabulário que eu uso quando eu falo com adultos, ou quando eu falo com professores, somente, não que não sejam adultos, né? Mas aí é uma palestra pedida para professores. Eu tenho o projeto que é o Inspirando Vidas através da leitura. Dentro dele eu tenho a literatura como fonte de repertório, beleza e inspiração. Então, como que a gente usa para renovar o nosso olhar no nosso trabalho? Então, essa é voltada mais para adultos. E agora, a gente tem essa que vai ser para crianças. Aí vai trazer cenas do Minecraft, do Roblox, isso, para que eles tenham justamente essa conexão. Ter atenção, isso que eu ia te perguntar agora. E como é que é o feedback da atenção da galerinha? Porque é difícil tu prender a atenção das crianças ali, por exemplo. Adulto até beleza, o cara já vai lá porque o cara quer prestar atenção. Mas pega uma criança ali que tá com a cabeça lá no joguinho em casa, é uma ideia legal para Eu não vou te dizer que eu nunca vi um dormindo na minha palestra, porque eu estaria mentindo. Porque, principalmente ensino médio. Ensino médio, eles são danados, assim, aquela fase do desinteresse, da rebeldia, então coloca o capuz, assim, já aconteceu. Mas o grande público, na maioria, eles acompanham, eles ficam interessados, muitos passam a me acompanhar. Vai acabar minha bateria. Passam a me acompanhar na rede social e começam a compartilhar comigo as leituras, o interesse de ler meu livro. E eu acho que vai tudo também da comunicação. Como eu já trabalhei como professora, a gente já tem esse contato mais direto, né? Saber lidar, saber prender a atenção, saber como falar de uma forma que a pessoa gere interesse, né? Isso. É importante. A gente vai moldando isso também no caminho, né? Eu comecei muito crua. Eu comecei com a ideia de escrever um livro e o projeto ele aconteceu na minha vida.
de palestras. Não era a minha intenção jamais ser palestrante, nunca pensei. Mas hoje eu penso assim, ó, que eu tenho feito tanto pelos livros, tenho trabalhado tanto, que seria um pecado não compartilhar isso com as pessoas e não tocar outras vidas. Tu viu quantas vezes tu já refletiu, não sei se é porque eu tô aqui na tua frente, mas sobre inserir uma rotina de leitura na tua vida? Não, mas isso é um fato, não é porque tu tá aqui, é um fato porque eu percebo as coisas. Tipo assim, eu sou bem autodidata e eu vejo as coisas, sou meio que prevejo as coisas. Então eu consigo identificar o porquê que eu tenho uma falha, por exemplo, essa insegurança de falar em público. Eu sei que tem relação porque eu não li. Eu sei que tem relação porque eu não li o suficiente para mim enriquecer o meu vocabulário e falar bonitinho, falar como tem que falar. Tanto que aqui no Fala Tia, por exemplo, no começo, né, amor, eu tentava falar, vamos ir... Cara, depois não adianta também, eu não posso ser um ator, né? Não, tu tem que soar Eu natural. posso falar do meu jeito, Claro. bruto, ogro, mas ter um vocabulário Tu não mais pode rico. perder tua essência, Exato. né? Mas ter um vocabulário mais rico para saber colocar algumas palavras e tudo mais, sabe? Então isso é simplesmente a falta de leitura. Tá, e depois eu vou deixar umas indicações literárias para ele. Tu cobra, por favor? Máximo 10 páginas, não me vem com 500 páginas. Não, 10 páginas vai ser difícil, mas 100, 150 então. Tá bom. 300. Pô, já ganhei uns 4, 5 livros aí, né, amor? E não consegui ler ainda. Não, mas eu agora quero falar uma coisa. Que eu acho, assim, que ler é muito bom. Eu comecei um livro em casa, que eu li ele há muito tempo atrás, eu li inteiro. E eu gostaria muito de ler ele novamente. Porém, eu sou assim, tu quer que eu bote na minha câmera? Bota, tô aparecendo. Aí, Tá linda, tem que aparecer. Eu, particularmente, sou uma pessoa assim, que quando eu vou ler, eu preciso de silêncio total. Porque eu não consigo ler com a minha mente. Eu preciso ler em voz alta. Senão, eu acho que eu não vou estar treinando a minha voz, sabe? Então, eu preciso de silêncio. Não gosto que ninguém esteja perto de mim. E preciso ler em voz alta. E eu já comecei a ler esse livro muito tempo, várias vezes, né? A gente lá na cama, ele assistia e eu tentava ler o meu livro lá na cama, mas não dava certo. Aí eu já comecei a ler ele várias vezes, mas uma vez eu li ele inteiro. Gostaria de começar de novo, porém eu não consigo, porque a gente está sempre com as crianças em casa, ou quando a gente não está com as crianças, a gente sai, ou a gente faz uma coisa e outra. E quando eu quero ler, eu preciso ler em voz alta. Daí ele não quer me escutar, eu ler. Aí eu vou fazer o quê? Mas tá aí uma grande ideia, agora que tu me deu uma ideia genial, meu amor. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o livro, tu vai ler ele e eu vou estar do teu lado escutando, daí eu vou aprender. Tu não quer ler? Vai ter uma leitora. Não, porque eu já tentei. Uma vez eu falei pra você, a gente morava lá no prédio ainda, eu disse, amor, eu vou ler em voz alta e você me escuta. E você, aí... Não curtiu muito a ideia. Aí não deu certo. Mas eu acho que se tu conseguir ter uma rotina ali, tu vai perder também essa tua necessidade de ler em voz alta. Porque o livro, ele vai sendo tão familiar que tu vai conseguir ler na rua, tu vai conseguir ler com barulho, tu vai conseguir ler... O carro andando sem dar ânsia de vômito. Entendeu? A Laura, por exemplo, pode estar caindo um mundo em cima dela e ela lê. Ela lê, tipo assim, ela lê na mente dela. Hoje eu fui levar o Miguel na psicóloga e a gente ficou lá uns 45 minutos esperando. Ela tava sem livro, né? Ela lê bastante no celular também. Ela pegou o celularzinho dela ali do meu lado e começou a ler uma história no celular mesmo. E te garanto que ela não ficou 45 minutos ali esperando. Não foi tedioso pra ela conseguiu. Exatamente. Ela gosta. O segredo do leitor é ter sempre um livro perto, né? Tenha sempre na tua bolsa. Às vezes, eu tô com o carro parado na sinaleira e eu pego o livro. Se eu tô muito viciada na leitura, eu dou uma olhadinha. Esses segundinhos são essenciais. Médico, onde tu for, tem um livro contigo, que é uma boa forma de não parar. É isso aí. Tá bom, então. Vamos tentar inserir um livro na nossa rotina. Agora eu me metendo na família dos outros, né? Por que vocês não fazem um momento de leitura? Se é uma ideia que o teu filho, que o filho de vocês menorzinho leia também. A Laura já lê. Tu quer se tornar um leitor? Por que vocês não fazem um momento da leitura em casa? Quando vocês estão em casa? Quando sobrar o tempo. Aí é que tá o problema. O problema é sempre o tempo. Nós tava com um problema que a gente vai na academia faz 3 anos, por mais que não pareça. 3 anos. Aí, o sono é uma coisa que é essencial. Sim. Pra você ter um resultado, né? Pra não estar cansado no outro dia, não sei o quê. Aí, agora, nos últimos
último mês, né? Que eu comecei a fazer um tratamento ali, tal coisa. Que eu comecei eu tenho que focar. Tanto que na academia estamos pegando firme e não falhando nem um dia. E eu comecei a tentar dormir cedo. Já foi uma briga, já tá sendo um... Aí tu imagina a gente se mais alguma coisa agora... Mas tu não consegue 10 minutinhos antes de dormir pra induzir o sono? 10 minutos por dia? Induz o sono, o livro? Claro, porque ele te acalma, ele desacelera, né? 10 minutinhos por dia, não pega o celular e o teu sono vai ter uma qualidade muito superior. Tu vai conseguir entrar na rotina da leitura? Isso é verdade. Porque quando a gente saiu do prédio, que a gente foi lá na outra casa, antes de vir pra essa, lembra que eu comecei a ler lá naquela casa? Uhum. E aquele livro que eu queria. E eu começava a ler e com tanto que eu ia lendo, o meu olho ia cansando e me dava sono. Mas tu tem sono Não, direto. claro, Tu deixar dormir bem. 3 minutos depois do almoço, tu dorme. Tá, mas olha só. E outra coisa que eu acho que faz a gente querer ler é... Eu, por exemplo, eu tenho toque. Eu não posso parar no meio como é que eu posso dizer? Do capítulo. Exato. Não, eu tenho que ler uma página inteira. E se eu vejo que não acabou ali o contexto, eu preciso ler até o último ponto do contexto. Senão... Leitor sofre com isso. Isso aí a gente tem mesmo. Tem que... Ansiedade uma mistura pra... de ansiedade, vai ler a última página, isso é coisa que tu vai... Ai, falta um parágrafo, mas eu tô cansada, Se tu tiver esses 10 minutinhos por dia, tentem uma semana, 10 minutinhos por dia, escolha um livro que vocês gostam, um tema que vai falar a língua de vocês, não comecem com o Dom Casmurro, que eu acho que não vai funcionar. Dom Casburro? O Dom Casmurro. Murro? O Dom Casmurro, eu acho que não vai... Que livro que seria legal eu ler? Do que tu gosta? Política? Nojei. Política eu anojei. Eu gosto de... Crime. Crime. Investigação. Tem um livro muito bom que a gente leu ano passado, Jesus, agora eu vou ter que pegar o nome dele ali, de um assassinato de uma noiva. Vou te passar depois o nome, só tenho que pegar ali com as meninas do clube. Agora me fugiu o nome dele, mas ele tem uma capa com sangue, assim, de um investigador. Acho que tu vai gostar. Muito bom. Então tá bom. Então promessa, colocar no dia, dormir cedo, ler pelo menos 10 minutos. E ir pra academia, meu Deus. Não, todo dia de manhã de vai, beber, 7h30. Vocês não bebem também, parei, então. já. É o ano da vida de vocês. 50 apoio por dia, fora os da academia, e 50 abdominal por dia, fora da academia, e ler o livro. Isso é uma meta que nós temos que... Tava lendo ontem o Lala falando isso aí. Eu vou voltar aqui para lançar a sequência de Teu Eu Reino ano que vem. Daí tu vai me perguntar a história do livro. Tá. Daí eu vou botar... Como é que tá os leitores, como estão os leitores. Aí eu vou pegar que nem eu sempre falo pro meu amigo ChatGPT, ô meu galo, o negócio é o seguinte, eu preciso fazer uma reportagem assim, ó. Daí eu vou dizer, cara, eu quero saber desse livro aí, ó, qual é que é a moral, qual é que é a história aí. Não fala isso pra mim, que eu tenho uma briga ferrenha com quem usa o ChatGPT pra escrever ou pra... Não, tu sabe que é uma baita ferramenta, a gente usa pra... Não, eu também uso joga pra muita meia coisa. dúzia de informações ali e pá, depois... Só que ele manda umas palavras muito que não é do nosso padrão de escrita, né? É que tem daí gente a gente muda, que usa né? pra escrever mesmo, né? Não, mas daí não. Daí é desonesto, né? Daí Então nada a ver. são coisas separadas. Mas a gente percebe quando é criado demais, assim. A gente percebe. Não tem uma matéria também, a gente não tem como fazer uma matéria e deixar no chat GPT. Não, isso aí o pessoal vai saber que não foi nós que escrevemos. Que o nosso padrão é bruto, o pessoal já conhece, né? Dos 8 anos nossos aí do portal, o pessoal já sabe como é que escreve. E é isso que as pessoas querem, né? Elas querem o contato com o outro. Por isso que a literatura ela é tão perfeita, a escrita no geral, né? Tu consegue ter acesso ao pensamento de uma pessoa que está lá, ou que já morreu, que viveu há muito tempo. Tu consegue ter acesso àquilo que ela estava pensando naquele segundo. Está atravessando ali o tempo e chegando até você. Então, é muito incrível. E isso só o ser humano consegue fazer. Perfeito. É isso aí. Então, obrigado pela presença. Muito obrigada. Redes sociais, aponta para aquela câmera lá e dá uma dica. O que tu diria para quem está a fim de escrever um livro? Em primeiro lugar, que tem que ser um grande leitor para escrever um livro. A gente tem que ler muito, tem que tratar a escrita com muito respeito, saber que é um trabalho como qualquer outro, que tem que ser feito com muito cuidado, com muita entrega. E me sigam no Instagram, lá eu sempre tenho conteúdo de moda, junto com literatura, de palestras e Clube do Livro. E é isso, muito obrigada, adorei estar aqui. Beleza, é isso aí, obrigado pela presença e prometo que eu vou ler um livro. É isso aí, galera, então, obrigado para você que assistiu até agora, que nos acompanhou. Para você que perdeu essa entrevista, daqui a pouquinho eu vou estar colocando lá no canal Portal Tchê TV no YouTube para você poder acompanhar. E semana que vem a gente está de volta. Obrigado e tchau.
pra nunca apagar. Fala Tchê, é nossa sintonia.